Olá, tudo bem? Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. E nessa edição nós vamos falar sobre uma notícia que está correndo aí, de que a empresa locadora da casinha do Papai Noel desistiu de cobrar o contrato. Tá estranho isso. E nós vamos falar também de um prefeito, o ex-presidente da Câmara, senhor Rodrigo Rossetti Parra, abrir um boletim de ocorrência na Delegacia Civil para intimidar o Jornal Interativo. E nós somos medrosos e vamos correr. Espera aí. O que mais? Secretário de Obras, Assuntos Viários, Infraestrutura Urbana e Habitação fala no Conseg sobre mudanças no trânsito anunciadas para começar no dia 15 e que não pode acontecer. Mas vocês vão ficar espantados com o que ele falou. Tá. E a Tempersul ganhou do Barueri em Dracena ontem, com transmissão ao vivo do Jornal Interativo, sucesso total. Professor Vanderlei Valério vem falar sobre isso daí. Nós voltamos já já. Vamos começar por onde? Vamos começar na casinha do Papai Noel, né? Um contrato de quase 70 mil reais. Como é que você ficou sabendo, Davi? Então, eu conversei com o secretário de Cultura, que por sinal tem atendido a gente muito bem nos últimos tempos. Graças a Deus tem conversado. João Paulo Benini, bateu papo com a gente sobre outros assuntos. E eu perguntei para ele, João, como é que está esse caso da casinha do Papai Noel? Ele falou, Davi, a prefeitura não pagou, cancelou o empenho. Na verdade, rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato, cancelou o empenho. Mas a empresa não cobrou judicialmente? Não. Até o presente momento, a empresa não cobrou judicialmente. Aquela bola de cristal que a gente tem. E segundo as informações que a gente tinha de que a mulher, dona da empresa, iria cobrar judicialmente da prefeitura o contrato de quase 70 mil reais, a bola de cristal me fala que se ela não cobrar, tem alguma coisa estranha nisso aí. Porque nenhuma empresa que trouxe o material, que cumpriu o que estava no contrato, se estava certo ou estava errado, é outro problema que os vereadores de Dracena têm que cobrar. Tem que saber por que foi feito um contrato de quase 70 mil reais. Não importa se a prefeitura pagou, não pagou, se vai pagar, não vai pagar. Esse não é o problema. Importa saber por que e quem foi o responsável pela licitação de 70 mil reais de aluguel de casinha de Papai Noel e mais outras penduricalhos lá. Só a casinha é 21 mil e pouco. Só a casinha. Então, veja bem. Ela deixar de cobrar, olha, isso pra gente levanta uma suspeita muito grande. Cheira muito mal. De que a coisa era planejada. Então a empresa fez doação para a prefeitura? Não, ela não fez doação. Porque não vai cobrar, os materiais vieram, foram embora, ficaram aqui o tempo todo do contrato. Olha, foi feita doação. Vai ser difícil me convencer de que ela não recebeu. Por fora. Porque por dentro teria que pagar judicialmente. Por fora é outro problema. E tem mais uma coisa interessante. A gente liga lá. E nós não somos mais atendidos. Mas quando você falou com ela outro dia, ela falou para você exatamente o contrário. Que iria cobrar judicialmente, iria até as últimas consequências para receber até o último centavo daquilo que foi combinado com a prefeitura. É muito difícil acreditar nisso. Mas se bem que é a casinha de Papai Noel, quem acredita em Papai Noel, né? Você sabe como é que é, né? Bom, se a prefeitura vai pagar ou não vai pagar, a gente vai... Mas cabe uma investigação, não cabe? Mais aprofundada? Mas os vereadores de Dracena já tinham que ter convocado o secretário, como que ele chama? Vanderlei Araújo da Silva, oriundo de Presidente Epitácio. Para vir explicar como é que faz o contrato de locação de uma casinha de 4 paredes por R$ 21.300 por um mês. Nem na Avenida Paulista, em São Paulo, você aluga uma sala por esse preço. Nem na Avenida Paulista. Mas aí que tá, o Vanderlei, Zé, ele tá um pouco chateado com a gente, porque... Não, tem que ficar chateado não. Tem que tomar vergonha na cara. Pô, faz um contrato desse aqui e assina.
Pô, dá licença. Pior que essa Ninguém é bobo aqui, não. Entendeu? Não, eles acham que nós somos, sim. Não. Esta semana, o articulista Bruno Brandino... Não, eles acham que a gente é bobo e medroso. Porque eles batem o pé, eles acham que a gente vai correr. Nós não vamos correr, não. Pode ficar firme. Essa semana, o articulista Bruno Brandino enviou um questionamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com sede em Adamantina, sobre uma licitação da pavimentação da Rua Monte Castelo. A planilha orçamentária que baseia o custo estava defasada, porque só pode ser com preços de 6 meses. Eles usaram a planilha de maio do ano passado. Bruno Brandino falou, sabe, e o Tribunal de Contas logicamente acatou e pediu informações e esclarecimentos à prefeitura. Sabe o que o Vanderlei Araújo falou? Você não vai acreditar. Não. Que isso é reação política contrária. Mesmo o Bruno apresentando os dados, o Tribunal de Contas, aceitou a representação do munícipe, pediu esclarecimentos à prefeitura, dá tempo de consertar ainda, tá? Bruno não fez por maldade, fez para indicar uma possível irregularidade. Uma engenheira da prefeitura assinou, uma engenheira cargo de confiança, assinou essa planilha orçamentária. Talvez não deva saber que só pode com prazo de 6 meses. O senhor Vanderlei Araújo e o departamento jurídico, algumas pessoas jurídicas, responderam ao Tribunal de Contas que isso é ação política contrária. Mesmo apontando, falando, não, o erro está aqui, está aqui, está aqui. E o tribunal falou, me explica isso aí. Ação política. Printaram até conversas e comentários do Facebook para tentar atacar o rapaz, falando que ele estava causando transtorno, mesmo apontando as coisas erradas. Davi, eu vou perguntar um negócio. Eu quero saber o dia que o Tribunal de Contas vai falar por que a Prefeitura de Dracena contrata uma empresa de fora, terceiriza o serviço, se ela tem no departamento de água, esgoto e pavimentação uma equipe para fazer pavimentação. É por causa do asfalto, né? Tem o asfalto que o CBOK que não produz aqui. Não produz aqui, mas a empresa também não produz lá, ela compra o asfalto. Ela aluga as máquinas. Tem muito gato nesse mato aí. Então, é muito interessante contratar gente de fora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu quero saber de uma coisa. Você recebeu mais um boletim de ocorrência. Tá aqui, ó. Prefeito e o ex-prefeito, e o ex-presidente, Rodrigo Parra, registraram o BO porque querem saber como é que o senhor ficou sabendo do relatório final da creche da Nadir, antes mesmo de ser lido lá. O senhor ficou sabendo alguma coisa disso? E de quem você ficou sabendo? É o que eles estão perguntando. Se eu fosse informado por alguém, eu não teria obrigação legal de informar o nome da pessoa que me passou a informação. A imprensa não é obrigada. A imprensa não é obrigada. Bom, mas não aconteceu isso. Mas eles foram na polícia para saber. Eu ouvi o senhor Milton Polão, eu ouvi o senhor Rodrigo Castilho, eu ouvi o Júnior do Esporte, Dona Maria Mateus, o Ailton Lorenzetti, Kelso Muniz, o Kelso Muniz, enfim, quase todos da comissão. E tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer. E eu fui em todos os depoimentos. Ficou bem claro que essas denúncias foram feitas pelos funcionários da creche. Baseado em depoimentos. Tudo isso aconteceu e a Maria Mateus falou que ia relatar o que ela viu e tinha na mão como prova. Então, não era difícil supor que ia acontecer. Agora, vocês querem saber o quê? Como é que eu adivinhei que saiu o relatório? Mas estava na cara. Agora, o que me surpreendeu no relatório foi o senhor Milton Polão, que já era presidente da Câmara, e o senhor Rodrigo Castilho, que sabidamente não ia assinar o relatório, acabaram assinando o relatório. Quer dizer, isso depois de uma reunião de quase 4 horas, a portas fechadas, que ninguém admite, mas alguma coisa deve ter acontecido para eles assinarem. Não é possível que eles mudaram de opinião. Eu conheço bem o Milton e conheço um pouquinho o Castilho. O Castilho é uma incógnita absoluta. O Castilho votou contra a própria assinatura dele. O Castilho assinou e depois votou contra. Na abertura da comissão processante, então, ele votou contra.
Com a alegação eu não sei por que o prefeito está preocupado comigo. Eu não sei por que o Rodrigo Parra está preocupado comigo. Eles têm que estar preocupados com eles. Porque a Câmara, os vereadores, aliviaram a barra deles. Mas o Ministério Público não. Quer dizer, o doutor Cimino tirou o Rodrigo Parra, bem da verdade, do envolvimento no processo. Mas o prefeito está lá. Eu acho que o senhor Rodrigo Parra também tinha que fazer parte desse processo, porque ficou bem claro que ele teve participação lá dentro. E era a figura presente lá dentro. Então, vamos lá. Mas isso é uma tentativa de intimidar a imprensa, de calar sua boca? Como é? Mais uma. Dia 1º de 4, às 10h30, estarei lá diante do senhor Renato Palma, escrivão da polícia, para falar o nome do meu pai, da minha mãe, minha idade, onde nasci e o que eu sabia disso. Vai ficar sabendo. Tá bom? Não tem medo não. Tem medo não. Vocês estão batendo na tecla errada. Mas não foi só você que recebeu o boletim, eu também já recebi mais um essa semana. Vou provar a inocência normalmente, porque o nosso trabalho investigativo, Zé, não agrada muita gente. Você sabe disso. Lógico. Então, quando nós recebemos aqui... tem muita gente também, na verdade, que não gosta de ouvir a verdade. Gosta de ouvir versões. Então, quem ouve uma versão de um lado... E nós procuramos fazer as coisas com prova, com documento. Mas quem ouve a versão do outro lado, os caras fazem lá só para prejudicar a gente politicamente. Eu não sou candidato a nada, ele não é candidato a nada. Então, para. Não tem nem partido. Não tem interesse, é isso? Exatamente. Mas tudo isso vai ser provado a inocência e tal. Às vezes a gente fica um pouco triste e chateado, porque às vezes as coisas vão muito baixo. Às vezes utilizam de meios escusos para poder machucar a gente. Mas Deus está acima de tudo e nós vamos provar. Tranquilo. Na verdade, eles estão batendo em cascadura. Então pode bater mais forte, porque só isso é pouco, tá? Vamos lá, secretário de obras, você teve na reunião do Conseg. Rapaz do céu, Zé. Eu queria dizer o seguinte, o Toshio é uma pessoa boníssima, educado, atencioso, simpático. E é o secretário de Obras, Assuntos Viários, Infraestrutura Urbana e Habitação. Ele está desesperado com aquele monte de serviço que tem que fazer, com poucos funcionários à disposição, e deve ter terceirizado o serviço ali para a equipe dele. E ele não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Agora, o duro de tudo é o Conseg ouvir tudo isso. Cujo presidente é o senhor Milton Polon, presidente da Câmara atualmente. O Conseg é o Conselho Municipal de Segurança, que o trânsito faz parte. Sim. E o Conseg ouve o que foi falado lá e não toma nenhuma providência. Tudo que acontece em Dracena, o Conseg tem que dar parecer, tem que manifestar, falar isso pode, se nós concordamos, senão não concordamos. Porque senão, para que você consegue? Só falar que o Milton Polon é presidente do Conseg faz 40 anos? Sim. Bom, esquece. Sim. Nós não estamos aqui para ter um conselho figurativo. Nós temos que ter um conselho que tenha força para falar. Nós concordamos, nós não concordamos. Qual que é a política para fazer isso? Mexer no trânsito. Agora, vai lá o secretário, fala que não sabe o que está acontecendo, que aquilo lá ia começar no dia 15 de março, agora passou para o dia... Ia começar dia 25 agora 25, e passou para o dia 15 do 4. Passou para o dia 15 de abril. Gente... Mas pode não acontecer, ele falou que pode não acontecer. Assim nas coxas? Não, peraí. Bom, essa coisa é mais séria. O buraco é mais embaixo. Foi isso que foi dito lá, Zé, pra gente finalizar, pra gente comentar esse assunto rapidinho. Zé, é a segunda vez consecutiva que o Toshio é indagado no Conseg e não sabe responder as perguntas da população. Mas não ele vai sozinho? Ele vai sozinho, a cara e a coragem. Eu o chamei de corajoso, porque ele é corajoso. Ele peita mesmo e fala, não sei. E sobre isso, Toshio? Não sei também. Eu vou me informar. Pera aí, um secretário que é responsável por várias pastas de tanta importância, principalmente o trânsito, ele não pode falar não sei. Na minha opinião, que já trabalhei lá, ele não pode falar não sei. Principalmente, Zé, quando foi perguntado sobre as mudanças de trânsito ali na região do postão Tador Takashi no Kibara. Quando a gente perguntou por que ia ser feita aquela mudança, por que decidiu não mudar a Tiradentes mais, por que a Espírito Santo não foi anunciada que vai mudar, por que a Joaquina Maria André vai ficar numa mão só, e por que na esquina do Cruzeiro tem 3 pares num cruzamento de 4 ruas. Ele falou,
Eu não sei. Nisso, o pessoal que estava lá, tem o pessoal do Rotary, da Regis e tal, eles não acreditaram nessa resposta. A mesa composta por Dr. Félix Curicaran, que foi delegado de trânsito da nossa cidade, vereador, composta por Polon, pelo comandante Marcelo Camargo. Questionou? Eles não questionaram porque a alçada da mudança é da prefeitura. Tudo bem, mas isso aí, então, se existe um conselho municipal, tem que discutir. Não, o conselho municipal é outra coisa, que é o Comutra, que foi também combatido e foi falado pelo senhor Cláudio José, que gosta de falar as coisas sem conhecimento. Cláudio José adora falar as coisas sem conhecimento. Cláudio, fica só nas suas felicitações e nos seus votos de congratulação e falecimento, que tá bom demais. Não passa disso, não, que a gente já viu e provou que é bom você ficar por aí. O que o Cláudio José falou lá? Do Comutra, o Conselho Municipal de Trânsito, que é um órgão consultivo. É só para dar conselho. Mas não foi consultado? Então, mas o Comutra não existe mais. Foi só lançado pelo prefeito Juliano, tá? Porque o Pedretti parou naquela época. O prefeito lançou, mas os diretores de trânsito, diretores de assuntos viários, que são os presidentes natos do Comutra, não param na secretaria. Mais uma notícia: o senhor Marcelo Oliveira não é mais diretor de assuntos viários. Mas saiu publicado isso? Não saiu publicado. Não se afastou por motivo, mas foi dito no Conseg e confirmado pelo senhor Milton Polon lá. O senhor Marcelo Oliveira, por motivo de saúde, se afastou. Ele ficou só 2 meses. Então, nesses 2 anos, 4 diretores de assuntos viários passaram pela pasta. Ninguém consegue ficar lá. Então, como é que o senhor Cláudio José pode falar que vai reativar o Comutra se não tem diretor de trânsito? Não tem como. E o Comutra é só um órgão consultivo, Zé. Não tem jeito. O que mais espantou todos nós foi que o secretário responsável pela pasta da mudança de trânsito não sabe o que vai ser feito, não sabe responder as questões e também disse que pode ser que não aconteça a mudança de trânsito. Eu acho que ele tem razão, que é o mais provável que isso que aconteça. Bom, o Saldo de Dracena jogou ontem e foi um show de bola. Nós estamos aqui, o Vanderlei Valério e o Zarzur, que comentaram o jogo, para falar sobre isso. Dá um até mais, até a gente volta já. Agora nós vamos falar de esporte, sobre a Tempersul. Antes, porém, só seguindo nesse assunto aí que o Davi e o Zé Narciso vinham falando, eu moro no bairro Palmeiras e eu passo por uma rua que, vou dizer para você, o prefeito devia, acho que o prefeito nunca passou lá, porque se ele passasse, ele ia mandar tomar uma providência, e os vereadores também não. Naquela rua, não sei o nome dela, é da Rua do Fórum, que vem aqui que passa em frente a Vara do Trabalho, um prédio. A Bolívia? Na esquina, o Zarzur, é uma vergonha as 2 passagens de nível de água que fizeram por lá. Você tem que parar, olha, acaba com qualquer carro que você tenha. Não fizeram uma passagem como fizeram em outros locais, fizeram um buraco, ela é íngreme, né? É pra ver se o carro... Não, é pra ver como é... Ô, prefeito, passa lá, porra! Passa lá pra ver como é que tá. Pega seu carro qualquer hora e passa lá, né? Pra ver como é que tá aquela palhaçada que vocês fizeram lá, tá? E o morador do Palmeiras sabe do que a gente tá falando. Mas o Davi... Mas eu não quero me irritar com isso, Zarzur. Eu vou pegar o gancho do Davi. Quando o secretário perguntado, o que ele respondia? Não sei. Foi bom. Não vi. O Davi parece o Lula, me lembrou o Lula. O Davi daria um bom ator. O Lula não sabia de nada, não via nada, não sabia quem era nada. Zarzur, vamos falar de coisa boa? Vamos. Não foi legal ontem à noite, hein, Zarzur? Muito legal. Mas que olha, eu vou falar pra você, o torcedor, e vou falar pra você, eu gostei do público de ontem à noite, viu, Zarzur? Legal. No começo eu fiquei preocupado. Mas deu um público bom. E o torcedor aplaudiu no final do jogo. Não só pelos 3-0, Zarzur, que 3-0 é um placar clássico, né? Pelo que apresentou a equipe da Tempersul. A gente estava numa expectativa e, na minha opinião, ela superou. Você é comentarista, você pode falar melhor. Não, você também você viu do jogo de ontem, Zarzur? Olha, para nós era uma expectativa e todos nós tínhamos uma expectativa positiva. Claro, esperando, né? Mediante o resultado alcançado fora, porque quando começa o campeonato, ainda o pessoal, por mais que treine,
ainda não está muito habituado um ao outro. É o chamado jogo é jogo. Jogo é jogo. Você pega o Campeonato Paulista, todos os treinadores dizem, não, me dê 5 jogos, me dê 6 jogos, me dê 7 jogos para eu ir acertando o time. Porque treino é treino e jogo é jogo. Então, até comentava com o Nego, falei, Nego, o público tá bom, mas precisa melhorar. E pouco a pouco o público chegou. Melhorou. Foi legal. Muito, foi legal. A gente torce para que no próximo jogo vá mais gente ainda. Sabe por quê? É um estímulo para o jogador. Ele vê casa cheia. É um estado de emoção que se altera. Até o adversário gosta, né, Zarzur? Zarzur, mas vamos lá, em relação ao jogo, das duas formações, a gente no salão tem muito disso, 2 formações, e até uma terceira às vezes, né? Você não achou que as duas formações, primeira e segunda formação, estão muito equiparadas? São. Uma um pouquinho mais lenta que a primeira e a segunda, e mais forte, e a segunda um pouquinho mais leve. Muito da segunda formação. Eu também. Foi quando nós equilibramos o jogo. Foi. E passamos a atacar mais. Um pouquinho infelizes nas finalizações. O placar podia ter sido melhor, né, Sérgio? Poderiam ter. Tá bem. Mas aí voltou a equipe principal, também foram felizes. O gol nasceu de uma roubada, de uma interceptação. Contra-ataque rápido. De uma bola que normalmente não se deve atravessar, e eles atravessaram, e o Tatinho foi vivo, foi esperto, rompeu. Eu vi bem claramente o lance, Pezinho. Do jeito que ele dominou e rompeu, ele olhou, não viu ninguém e partiu sozinho. E ao partir sozinho, ele já foi olhando para o goleiro. Olhou bastante. Eu percebi. E deu o tempo certo, tanto que o goleiro não se mexeu. Fez o que tinha que fazer. Se a bola bate nele, ele defende, senão não tinha como fazer. Tatinho, Rodrigo Gomes curtiu uma de pivô e acabou fazendo gol, e Vitinho acabou fazendo o terceiro gol. Achei legal, muito boa. Olha, se valer uma brincadeira, pela vez primeira a gente pode falar assim, um jogador fez um gol e meio, né? O Tatinho fez, né? Fez o gol do Vitinho e o outro. 90, eu diria 98%. Porque o único trabalho que o Vitinho teve foi encostar a bola para dentro. Mérito de estar no lugar certo e empurrar para o fundo do gol. Tatinho foi mais uma vez um dos grandes jogadores nossos ontem. Os demais resultados de ontem: o Botucatu perdeu em casa para a Inter pelo placar de 6-5. A Uniara venceu 6-1 o Mogi. E o FIB Bauru recebeu o Ioca, o adversário da Dracena, na próxima quarta-feira, e empatou por 3-3. Esse Ioca sempre dá trabalho, né, Pezinho? Sempre dá trabalho, Zé Arthur, mas como a gente sabe que a FIB Bauru está com problema, teve problemas para montar o time esse ano, não está aquela coisa, empatou em casa com a equipe do Ioca por 3-3, e o Ioca é o adversário da Dracena na próxima quarta-feira. Dracena vai a Guaratinguetá. Havia um comentário de que os jogos pudessem ser mandados em Lorena, mas as informações que chegam é que os jogos todos do Ioca serão mesmo em Guaratinguetá, na próxima quarta-feira. E depois Dracena recebe Taubaté aqui no dia 9. Aí que a gente pede pro torcedor que vale a pena ir no ginásio de esporte. O time do Ioca, quando a gente fala em tradição, ele sempre tem alguma surpresa. Sempre teve surpresas. Então, é um time que a gente deve respeitar, e se nós escolhermos lá um grande resultado, com certeza nós vamos encher a casa aqui no dia 9. Jorge, obrigado pela sua participação. Assim a gente encerra os comentários aqui do futsal. Grande jogo ontem à noite, valeu a pena. Dracena vai a Guaratinguetá na próxima quarta-feira, dia 4, e no dia 9 recebe Taubaté aqui. Pelo que se comenta, Taubaté é uma das melhores equipes do grupo. Já venceu 2 jogos, também é 100%. E eu espero que o torcedor realmente no dia 9 possa comparecer para ver um grande jogo e mais uma boa apresentação da equipe dracenense. Só para completar, Pezinho. E o que a gente viu muito na quadra foram mulheres. Estava bonito ontem. Não só amigas, mas família. Família. Foi bacana. Isso é bacana. Foi legal. Um abraço.